dia, sejam bem-vindos. Temos o prazer de dar início ao segundo dia do Arc Futuro Rio de Janeiro 2013. Ao longo de suas edições, o Arc Futuro vem discutindo a contribuição da arquitetura e do urbanismo para a melhoria do ambiente urbano construído e da qualidade de vida dos habitantes das cidades. Buscamos sempre uma abordagem multidisciplinar, reunindo não apenas arquitetos, mas também economistas, empresários, cientistas sociais e ativistas do Brasil e do mundo para trocarem ideias e experiências. Quero agradecer aos patrocinadores e parceiros que tornaram este evento possível. São eles: Iguatemi, Unia, Braskem, Oi, Deca, Revista Piauí, O Globo, e um agradecimento especial à BR Properties, que fez a reforma desse espaço maravilhoso que nos abriga hoje, e à Prefeitura do Rio de Janeiro. Este evento é uma realização bem mais do Ministério da Cultura. Peço que não se esqueçam de colocar na urna que se encontra na entrada, preencher o papel com nome, e-mail, telefone, para que possamos enviar o certificado digital de participação no Arco Futuro. E peço também que façam a gentileza de desligar ou colocar os celulares no modo vibratório ou desliguem. Hoje, às 18 horas, nós estaremos lançando o livro, aqui no foyer do teatro, Highline, a história do Parque Suspenso de Nova York, de Joshua Davis e Robert Hammond, publicado pela B Editora. E será lançado também, na mesma oportunidade, o livro São Paulo na Encruzilhada, um debate sobre adensamento e mobilidade, que é o resultado dos primeiros debates do Arco Futuro, agora condensados em livro. Vamos começar hoje o nosso painel Inovação em Mobilidade com Alejandro Echeverri. Ele é cofundador do Urban, Centro de Estudos Urbanos e Ambientais da Universidade EAFIT, em Medellín. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano de Medellín entre 2005 e 2008, tendo desempenhado papel central na transformação dessa cidade. Recebeu este ano o Veronica Hood Green Prize de Design Urbano pela Universidade de Harvard. Com vocês, Alejandro. Buen día. Hablaré hoy en español. Voy a hacer una presentación de unos 15 minutos. Trataré de hacerla breve, dejando algunas ideas sobre el tema de movilidad, innovación y espacio público en Medellín. Quiero dar nuevamente las gracias a Arc Futuro, a los organizadores, a Marisa por la invitación para compartir experiencias. Para mí es muy importante conocer la experiencia de Brasil. Hemos aprendido muchísimo de ella y creo que este proceso que tienen ustedes en Río hoy también dejará muchas lecciones de los aciertos y también de los errores que se puedan tener. Voy a hablar sobre 3 temas. Brevemente haré un resumen, una síntesis. Mencionaré las ideas que concluí ayer sobre urbanismo social, porque quiero volver a ponerlas en la mente de ustedes. Pues la unión entre movilidad y transporte es uno de los temas centrales que hemos liderado y que hemos tratado de trabajar en Medellín. En un segundo momento hablaré sobre algunos temas de movilidad que la ciudad viene haciendo desde hace algún tiempo, para que ustedes tengan una pintura, una imagen de esto, y terminaré con dos proyectos, 2 momentos que estamos liderando ahora desde el Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de EAFIT, que tienen que ver también con movilidad y transformación urbana y están conectados con la realidad. Yo ya no estoy en el gobierno, estuve en el gobierno entre el 2004 y el 2008.
y estuve de alguna manera ayudando a construir y a complementar la visión política que tenía el gobierno de su programa de educación y cultura y de cómo poner estas ideas en el territorio. Entonces, voy a ir muy rápido, no pensemos en detalles sobre lo que vimos ayer, porque me parece importante dejar nuevamente las ideas que están detrás de los proyectos de urbanismo social de la ciudad que tratamos de construir en esa época y que fueron de alguna manera un instrumento, o han sido en la ciudad un instrumento que trata de complementar los programas de diferentes iniciativas sociales en la ciudad. La intervención sectorial y la priorización por territorios, tratando de hacer intervenciones holísticas, físicas y programáticas en algunas áreas de la ciudad, ha sido clave. Estas intervenciones hacen un esfuerzo muy grande en la coordinación interinstitucional y en la definición de los proyectos urbanísticos como orientadores y catalizadores de localizar en el territorio muchos programas de hábitat, ambientales, de espacio público, de transporte, por ejemplo. Para nosotros, la inclusión, cómo entender el territorio y las oportunidades que el territorio da para localizar allí estratégicamente operaciones, proyectos nexos de transporte público, de grandes equipamientos que permitan que la sociedad se cruce a través de las intervenciones urbanísticas, pero también de las programáticas. Es clave lograr trabajar a diferentes escalas en esta idea que busca también cómo construir en la mente de las personas y en el funcionamiento de la ciudad un mapa más completo de la ciudad. Si estamos hablando de integrar algunos barrios o zonas que fueron marginales o que aún lo son, uno de los temas más importantes es que funcionen realmente dentro del sistema operativo y programático de la ciudad, que un evento de cultura, por ejemplo, que está diseñado para toda la ciudad, pueda allí tener un espacio, un auditorio, una galería, aunque esté en una zona que fue originalmente estigmatizada. Hablaba ayer que una de las claves, sin ninguna duda, tiene que ver con la transformación de las calles, de los espacios públicos pequeños, porque una de las condiciones fundamentales de poder conectar estos proyectos o políticas públicas con las comunidades es que la escala de los proyectos sea muy cotidiana. No podemos pensamos nosotros únicamente en grandes equipamientos, en un sistema de transporte nuevo que es muy importante, sino que tiene que estar lleno de pequeñas operaciones de forma simultánea que permitan construir un diálogo con la comunidad y que permitan en corto tiempo y en el mediano plazo que la comunidad sienta un cambio en sus espacios públicos y en sus calles. Se ha hecho un esfuerzo grande y se banaliza mucho la idea de la estética. A mí me ha tocado estar en varios foros donde de alguna manera una de las críticas que más se le hace al trabajo y al proyecto de Medellín en algunos centros académicos es un poco el énfasis que se ha hecho en la pieza arquitectónica, porque generalmente ha sido lo más visible y lo más publicado en las transformaciones. Pero la estética tiene un poder inmenso, la estética y el diseño tienen un poder inmenso, sobre todo para generar procesos de inclusión y de aprecio y de pertenencia, y trabaja muchísimo en el inconsciente de los niños. Y por último, mencioné yo ayer que tal vez el espacio más poderoso de estos proyectos es en el diseño de los procesos que están implícitos en los proyectos. O sea, un proyecto urbanístico de alta complejidad tiene una serie de actores adentro que tienen de la comunidad, instituciones públicas, privadas, diferentes momentos, y
el proyecto es el medio realmente más potente para construir procesos desde allí. Nosotros hoy estamos muy obsesionados en nuestro centro de estudios con el diseño de los procesos. Medellín, voy a hablarles brevemente de algunos sistemas de transporte. Este es el mapa de Medellín, el sur de la ciudad y el norte. Hoy en día tenemos 2 líneas de metro. El metro se inauguró hace más o menos 14 años. Viene desde el sur, entra al centro y va hacia el norte. Es un corredor de metro y el segundo corredor es hacia el oeste, que termina en San Javier. Hay sistemas de cables que conectan el metro con la comuna nororiental o Santo Domingo Sabio. El segundo cable que ya está terminado es con la comuna 13 en el oriente, en el oeste de la ciudad, integrando estas comunidades marginales con el sistema integrado de transporte y de buses que no está dibujado aquí. Hay BRTs, el sistema de Metroplus, que es nuestro Transmilenio, que se integra con el metro. Tenemos 2 corredores actualmente, y la ciudad tiene en construcción desde la estación del metro del centro de la ciudad un tranvía que sube por la parte del centro medio de la ciudad, conectado con 2 nuevos cables que vienen aquí. Esto está en proceso de construcción aquí. También tiene un cable que no aparece aquí, que es un cable que conecta la estación Santo Domingo Sabio con el Parque Natural Arví, que vamos a ver brevemente. Yo menciono esto porque se ha ido construyendo una red que apenas todavía no cubre la ciudad, es el principio, pero tiene diferentes tecnologías en operación. Una de las complejidades es cómo articular esas diferentes tecnologías. Aquí vemos un poco la integralidad y el proyecto del metro. El metro se hizo unos años antes de todas estas operaciones. Este es el Parque Biblioteca San Javier, donde estaba la antigua cárcel de mujeres de la ciudad. Y la última estación del metro es el inicio del nuevo metrocable a Centro Occidente. Es un cable distinto al que vimos ayer, que va a otra zona marginal que tiene muchos problemas, ha tenido muchos problemas de violencia y todavía tiene manifestaciones muy difíciles. Pero el propósito nuestro siempre ha sido cómo complementar el programa y el desarrollo de las líneas de metro con intervenciones más holísticas que puedan generar centralidades que llegaron después de la estación de metro. Aquí hay una parque biblioteca, aquí hay un colegio público y aquí se inicia la conexión del metrocable para generar una centralidad de servicios en este punto en la ciudad. Se ha tratado también de innovar, tratando de entender la capilaridad y la accesibilidad local con nuestro problema histórico, que son las laderas. Ayer les contaba que Medellín es una ciudad que tiene algo de lo que tiene Río, pero estamos contenidos entre montañas. Es un valle con una pendiente muy fuerte, y nuestro problema mayor de exclusión, de inequidad y también de problemas ambientales tiene que ver con la ciudad que está ocupando intensamente las laderas. Y entonces eso nos ha llevado a la ciudad a tratar de innovar en este sentido. Este es el proyecto de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, donde yo les mostré el segundo cable, que trata de conectar a través de unos viaductos. Estos son especies de puentes a media ladera, por donde la gente puede circular. Por aquí no pasan vehículos, pero pueden pasar bicicletas, motocicletas y peatones. Y las escaleras eléctricas conectan con el sistema de buses abajo para tratar de facilitar el acceso a diferentes niveles de la ladera en pendiente. Es un experimento, esta es la primera operación, es un experimento en la ciudad tratando de generar una capilaridad y una integración en este sentido. El cable también ha permitido que las comunidades marginales de estos barrios, a 15 minutos de tiempo de distancia, tengan acceso a una reserva natural maravillosa, porque en la parte alta del valle, Medellín es como una hoja doblada, y en la parte alta del valle
En la parte alta, 2.400 metros, Medellín está a 1.500 metros en el río, hay una reserva natural que era propiedad de empresas públicas para una zona de reforestación. Y se construyó el cable Arví para dar accesibilidad a la ciudad y a las comunidades del norte de la ciudad a este parque. Ha tenido un impacto extraordinario en semana y los fines de semana y cambia uno de perspectiva completamente en la ciudad. Entonces este cable no es urbano, pero conecta el sistema de transporte de la ciudad. Tenemos también, o estamos tratando de implementar el sistema de bicicletas públicas en la parte plana. Todavía no sabemos cómo solucionarlo en las laderas. No sé si será factible más adelante pensar en algo eléctrico, pero es una red que apenas empieza en la ciudad. Y este es un trabajo que concluyó la Universidad de AFIT con patrocinio, la universidad en donde está nuestro centro de estudios, con patrocinio de empresas públicas de Medellín. Es un carro que se moviliza por energía solar, que va a participar ahora en una competencia que hay en Australia para vehículos de energía solar que tienen que hacer grandes trayectos. Es la única universidad de Latinoamérica que envió un prototipo a este concurso. Hay una sociedad con empresas públicas muy importante. Ayer mencionaba yo que una de las claves de los procesos de transformación tiene que ver esta integración que tiene empresas públicas de Medellín en tener la empresa de energía, la empresa de acueducto y alcantarillado, la empresa de gas y una filial de telecomunicaciones. Es propiedad del municipio y ha servido como soporte para muchas cosas. Nosotros en este momento desde el centro de estudios estamos trabajando iniciando un proyecto con ellos de innovación para movilidad en alimentación, en sistemas de alimentación para las laderas. Quiero mencionar en esta última parte de mi presentación lo que estamos haciendo hoy. Este es un programa de maestría en procesos urbanos y ambientales que abrirá en enero en nuestro centro de estudios URBAM. Pero lo que yo quiero mencionar es que ahora volvimos a la academia. Yo estoy nuevamente en la academia, pero tratando de que la academia tenga un pie en la acción real de los procesos. Realmente estamos haciendo procesos de formación, pero también procesos de consultoría e innovación con proyectos reales, públicos y privados en la ciudad. Concluimos en el 2011, en el 2012 el Plan Bio 2030, que lo hicimos desde URBAM para el área metropolitana y la alcaldía de Medellín. Es un plan que trata de construir una visión a 30 años, a 20 años, al 2030, y que trata de poner en la agenda del desarrollo metropolitano de la ciudad esa mirada temporal, la escala metropolitana, porque el área metropolitana de Medellín son 10 municipios, además de Medellín. Medellín tiene 2,5 millones de habitantes y tiene 1 millón más los otros municipios, y hay una inequidad muy grande entre Medellín y los otros municipios. Pero hay un tema ambiental fundamental. El propósito del plan era combinar una estrategia que trate de articular en una política de proyectos y de sistemas los temas ambientales y de espacios públicos y los sistemas de movilidad y transporte, y bajarlo, no quedarse en plan, sino bajarlo a acciones concretas en el territorio que sirvan como modelo para combinarlo con nuevos centros de actividad y hábitat. No es un plan de ordenamiento territorial, es un plan que construye consenso sobre algunos temas estratégicos al 2030 y que define políticas generales. Entonces, no voy a presentar el plan, pero lo importante es que este plan lo concluimos en el 2011 y quisimos poner en la agenda de la ciudad el sistema del río, que no lo hemos trabajado todavía y que es un tema absolutamente prioritario, por donde pasan la mayor parte de las infraestructuras, que es una zona que tiene un gran potencial, pero que no se puede llegar como punto de encuentro, y la idea es tratar de generar un desarrollo armónico con una transformación de las infraestructuras grandes para que puedan de alguna manera
reconstituirse la conectividad ecológica, los sistemas de espacios públicos, los dos cerros que tiene la ciudad en el centro del... Entonces, un propósito era poner en la agenda de la ciudad el tema del río y poner en la agenda de la ciudad lo que la ciudad y nosotros consideramos que es el otro gran problema, pero la otra gran oportunidad, que tiene que ver con toda la ciudad que está en las laderas, con el problema ambiental, con el problema de hábitat, con el problema de riesgo, con el problema de inequidad. Repito, no es un plan de ordenamiento territorial que desarrolle múltiples acciones, sino que trata de ser estratégico y priorizar sobre estos territorios. Y tal vez uno de los temas que el plan trata de trabajar es hacer una comprensión de la malla vial y de los sistemas de transporte de la ciudad, proyectándolos al 2030, y cómo estos sistemas de transporte, partiendo del metro, partiendo de los cables que vienen aquí, el eje del tranvía y las rutas y los corredores que hay en la ciudad, cómo se hace visible y mucho más estratégica la malla que puede la ciudad tener al 2030. Ya parte de esto está construido, pero sobre todo tratando de definir en los planes de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios cuáles son los nodos de intermodalidad que puedan iniciar operaciones de intervención desde ahora, por lo menos visibilizarlos para ponerlos en la agenda de los municipios. Y en ese sentido, esta es la imagen del río actualmente. Es un lugar con grandes infraestructuras, con sistemas naturales extraordinarios que son inaccesibles. Esto no es un parque público, solamente tiene una entrada, es un parque público, pero no está integrado con la ciudad. Y un poco el objetivo del plan es modificar el sistema de movilidad, el sistema de infraestructuras, hacer de alguna manera unos procesos de renovación. El plan, la consecuencia de este proyecto es que hoy en la ciudad, el actual gobierno que inició hace un año, del cual nosotros no hacemos parte, es de otro partido político, el proyecto principal del gobierno es el proyecto del río, y se lanzó un concurso público internacional que ya fue juzgado. Nosotros no participamos de él porque parte de toda esta información fueron bases para el concurso. Se seleccionaron 4 equipos y están en la segunda fase, que será juzgado a finales de octubre, para ver qué diseño es el que aborda de alguna manera este problema del río. Nosotros estamos trabajando en Urban, en esta parte del suelo del río, en un proyecto, en varios proyectos, pero quiero mencionar 2 para concluir. Este, que se llama Entre Orillas, es muy interesante, y para nosotros y para mí es muy bonito porque parte de una lógica completamente distinta. En el río de la ciudad de Medellín hay una cantidad de suelo industrial que está de alguna manera sufriendo un proceso de transformación y de reubicación. Estas industrias están saliendo de la ciudad, algunas de ellas, y como parte complementaria de esta política pública hacia el río, nosotros hicimos una alianza con algunos empresarios de las empresas más grandes privadas que tienen propiedad en estas zonas. La academia, unida con el sector privado, desarrollando una propuesta de normativa y de unión público-privada para involucrar a la alcaldía y a la empresa Metro en un proceso de renovación y de transformación. Lo que pretendemos es hacer de alguna manera una norma que permita un proceso evolutivo y flexible, que no es un proyecto de renovación urbana que hace tabula rasa, sino que incorpora la lógica de la propiedad de los predios, completa algún trazado urbano, agrega algunos sistemas de espacios públicos que no están aquí dibujados, pero permite que en el proceso conviva la industria y la actividad productiva limpia que puede permanecer allí con nuevos usos y vivienda para no desalojar esto. Pero lo que quería resaltar es que el objetivo es iniciar y tratar realmente de lograr conectar en un proceso público-privado los propietarios de la tierra con la empresa Metro y la alcaldía para que desarrollen un proyecto conjuntamente, que esta es la estación de Metro. En ese punto
es necesaria una estación de metro porque la distancia entre las dos estaciones que hay, por ahí pasa el metro, es muy amplia y técnicamente es absolutamente factible. Y nosotros desde el Centro de Estudios estamos promoviendo unas discusiones públicas en la ciudad para juntar en un proceso que va muy exitoso a la empresa Metro, a la alcaldía y a los empresarios privados para hacer una operación que detone esta intervención. Esto sería el principio de un proceso de renovación urbana que en esta zona industrial que puede ser complementario al proyecto del concurso del río que está liderando la alcaldía por otro lado. Y por último, menciono otro trabajo que estamos haciendo con una lógica muy distinta. El tema de las laderas en Medellín es un tema absolutamente crítico. Esta, por ejemplo, es la parte nororiental, donde hay una gran zona marginal con áreas de riesgo inmenso. Aquí, son el barrio del Poblado en la parte alta, clase alta. Estos son explotaciones mineras, o sea, hay una tipología de ocupación en las laderas muy distinta. Y una de nuestras obsesiones es tratar de buscar soluciones reales y hacer investigaciones para tratar de anticipar la ocupación en las laderas. Estamos haciendo un trabajo con Christian Wertmann, quien estaba en la Universidad de Harvard, entre Urban y Harvard. Él ahora está en la Universidad de Hannover, para tratar de hacer un manual de anticipación de ocupación en las laderas. Un problema dramático y complejo, porque nosotros en el 2004, en el 2008 y en el 2011 estuvimos desde la alcaldía trabajando mucho en la ladera media, lo que ya está consolidado, no en el borde de la ciudad, poniendo equipamientos, haciendo sistemas de transporte, pero siempre la pregunta hacia el borde es muy distinta. ¿Qué hacer allí? No es fácil la solución, porque hay un problema geológico inmenso allí y ocurren tragedias de forma repetida. Entonces, estudiando los atractores, ¿qué ha generado la ocupación? Tratando de hacer proyecciones de un proceso de ocupación intenso que la ciudad está teniendo. No es un problema, no es un tema que esté solucionado. Además, es paradójico, pero mientras más mejoramos Medellín, más atracción tiene. Y entonces, bueno, es un tema, no es una solución fácil de dar. Entonces, en ese sentido, estamos estudiando en detalle el tema de accesibilidad, pero sobre todo cambiando la perspectiva del borde, porque consideramos que las claves para actuar en el borde no están en la infraestructura y en la construcción, sino en el entendimiento del sistema natural, en el entendimiento del agua, de las quebradas, de los problemas geológicos. Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que nosotros y la ciudad cambie de chip y deje de pensar en estos temas de infraestructura como solución a los bordes y piense más en actividades productivas, en involucrar la comunidad con temas ambientales, en temas de consolidación de este tipo. No es fácil y hemos tenido una discusión muy fuerte que me hace volver a mí a la memoria del año 2002, algo que contaba yo ayer, cuando estábamos en la universidad y la ciudad estaba empezando a construir el cable. Nosotros soñábamos que el cable fuera un detonador de una transformación urbana integral de políticas públicas en el territorio y dimos muchas discusiones públicas por fuera del gobierno, desde la academia, para que eso sucediera. Algo de eso pudimos hacer cuando llegamos al gobierno en el 2004 con Sergio Fajardo. Hoy, paradójicamente, estamos en otro lado. La alcaldía de Medellín, uno de los proyectos piloto que tiene es pensar, no en este monorriel, lo pintan mucho más verde, pero está pensando en un monorriel como un anillo que rodee toda la ciudad en la parte alta de la ladera. Y nosotros creemos que no responde a los rutas de origen-destino y tampoco es un mensaje muy peligroso para ocupar la parte alta de las laderas. Por esta dinámica de innovación en Medellín de los sistemas de transporte a veces trae consecuencias que pueden ser errores también. Eso es lo que pensamos hoy. No todo el mundo piensa así. Y estamos dando una discusión muy fuerte para cambiar el paradigma de la parte alta de las laderas de la ciudad. Y como les decía, eso me trae a la memoria esta discusión. Esta es una fotografía del periódico El Colombiano en el 2002, cuando estábamos en el Centro de Estudios de la Universidad Bolivariana, otro centro de estudios distinta que yo dirigía en la universidad en la cual estudié.
distinta a la que estoy hoy, que es EAFIT. Y nuestra obsesión era que el metro, que es la empresa más valorada de la ciudad, realmente los paisas o las personas de Medellín, como nos dicen paisas, la empresa que más valoramos en las encuestas públicas es el metro. Pero el metro tenía el proyecto de los cables aéreos y nosotros veíamos que ahí había una gran oportunidad. Hicimos una discusión pública muy grande y ahí fue donde inventamos un poco este concepto de urbanismo social a partir de las estaciones de metro. Esto fue en el 2002, ahora estamos otra vez afuera del gobierno tratando de promover otra discusión sobre temas ambientales que tienen que ver con el control de la periferia. Pero esa unión, yo diría que una de las, estaba pensando hoy con qué imagen concluir esta charla que la puse esta mañana. Y creo que una de las claves de algunos temas en los que Medellín ha tenido éxito tiene que ver por que han confluido a veces procesos y objetivos que no han sido planeados, pero que han hecho de alguna manera un círculo virtuoso, una situación positiva. El metro es una empresa que lidera los diferentes sistemas de transporte de la ciudad que vimos. Es una empresa muy bien manejada, pero obviamente no tiene un dominio absoluto de cómo implementar procesos urbanos que tengan de alguna manera una escala mucho más capilar e integración desde el punto de vista de la acción en los barrios y en las centralidades. Y nuestra obsesión desde hace bastantes años es cómo comprender el urbanismo y la arquitectura como un elemento muy potente para, de alguna manera, hacer transformaciones en estos territorios. Y un poco cómo juntar esos dos esfuerzos y cómo contestarle al metro con propuestas que hagan procesos de integración. Esta imagen, les mencionaba yo, este es el sector de la zona norte donde está Explora y el Jardín Botánico, y estos papelitos de colores son del ejercicio que hicimos con la Universidad de los Niños, que es un programa muy bonito que hay en nuestra universidad, que invita a 800 niños de todas las partes de la ciudad, públicos y privados, a que participen con un encuentro con una pregunta. Les mencionaba ayer que una de las preguntas que no me toca a mí trabajar es cómo flota un barco, pero la semana pasada la pregunta que nos tocó liderar a nosotros desde Urban es cómo transformar mi ciudad. Y yo les contaba ayer que a los niños les hicimos las preguntas, ¿cuál es el lugar que prefiere de la ciudad y por qué? Niños entre 8 y 15 años. Y el lugar que prefirieron fue, el lugar de Explora, Jardín Botánico, Parque de los Deseos, donde la línea del metro tiene una estación y donde está tal vez la concentración más grande de nuevos equipamientos culturales, espacios públicos, localizado en la frontera de la ciudad, entre el centro de la ciudad y el inicio de los barrios marginales. Y este momento y esta realidad yo creo que es evidente porque está en la vida cotidiana de niños de 8 a 15 años, en donde ese lugar aparece y está en la mente y en el uso cotidiano de la ciudad. Muchas gracias. Muy bien. No, está bien. Bom, obrigado, Alejandro. Acho que é uma belíssima apresentação aqui. Realmente o caso de Medellín é um caso de muito sucesso e já com uma prática de urbanismo bastante avançada, acho que temos muito a aprender com as soluções e com os planejamentos tomados lá, principalmente que há uma similaridade grande com as nossas cidades no Brasil. O Alejandro continua no palco e vou apresentar agora as pessoas que participarão desse próximo debate. Marcos de Souza é diretor de jornalismo do portal Mobilize Brasil, o maior banco de dados sobre mobilidade do país, e um dos sócios da agência de comunicação Mandarim.
desenvolveu e coordenou a campanha Calçadas do Brasil em 2012. Marcos, por favor. Pedro Henrique de Cristo é cofundador do Mais Design com Propósito, estudo sediado na favela do Vidigal, que trabalha integrando arquitetura, políticas públicas e tecnologia. Idealizou, entre outros projetos, o Parque Citier no Vidigal e fundou o movimento Cidade Unida. Jailson de Souza e Silva é fundador do Observatório de Favelas, ONG dedicada ao estudo de favelas e fenômenos urbanos. Foi secretário de Educação de Nova Iguaçu e subsecretário executivo da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Diego Viana, mediador da mesa, é jornalista cultural com passagem por jornais como Valor Econômico e Folha de São Paulo e doutorando do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Quem quiser fazer perguntas, por favor, fazê-las por escrito e as moças de vermelho recolherão e entregarão aqui. Tá bem? Obrigado. Está funcionando o microfone? Bom, eu queria começar chamando a atenção para o fato de que, depois dessa mesa aqui sobre inovação em mobilidade, a próxima mesa, aliás, uma mesa no sentido figurado, né, vai ser sobre inovação em espaço público, que são, eu diria, dois temas absolutamente indissociáveis. Tanto é que algumas das pessoas que estão aqui vão se apresentar trabalham muito com o espaço público também, né? Porque tanto a mobilidade quanto o espaço público são o que fazem da cidade o que ela tem de mais potente e criativo, que é o fato de ser um local de encontros, um local de diálogos, de confrontações, de novidades, de inovação, e que fazem com que ela seja cada vez mais o nódulo principal da economia no mundo inteiro, né? Existem cidades que são mais ricas que os seus países, agora que mais de metade da população mundial vive em cidades, caminhando para chegar em 70% dentro de 20 anos ou algo assim. E não é à toa, então, que se fala tanto em economia criativa, em economia cognitiva, né? É uma economia feita não tanto dos materiais que você consiga retirar da terra, e sim das ideias que você possa trazer em conjunto, que você possa confrontar e com a qual você possa criar coisas novas, né, mais produtivas. Então, as pessoas que nós temos aqui são grandes inovadoras urbanas, né, e eu gostaria que as pessoas que vão aqui sabatinar o Alejandro, praticamente, começassem a falar se apresentando, e em seguida comentassem um pouco como é que elas acham que esses projetos de Medellín podem inspirar as coisas que elas já estão fazendo e vão continuar fazendo, né? Então, acho que eu gostaria de começar pelo Jailson, que foi o primeiro a mapear profundamente, né, as comunidades do Rio de Janeiro, e que vem propondo políticas públicas intensamente nos últimos anos, instalado na Maré, né? Então, por favor, Jailson. Obrigado, Diego. Bom dia a todos e a todas, né? Aqui eu pressuponho que a imensa maioria seja de arquitetos, ou pelo menos que tenha muito interesse na questão urbana. E eu acho que o desafio fundamental da gente é trabalhar quais são os pressupostos que orientam o nosso olhar sobre a cidade, né? Por exemplo, a gente está trabalhando com o princípio que a gente está discutindo aqui, mobilidade. E muitas vezes mobilidade está muito associada à circulação, né? Eu parto do pressuposto hoje que a questão da discussão de mobilidade vai muito além da questão de circulação. O que a gente está trabalhando no Observatório de Favelas propõe um conceito que chama mobilidade plena. A mobilidade plena passa por questionar muitas vezes as formas de mobilidade que existem na cidade, como ela é pensada, e passa por um processo de mobilidade que garanta outros níveis também. Por exemplo, não basta colocar o metrô da Maré
Alejandro é a Maré é a maior cidade de favela do Rio de Janeiro, tem 130 mil moradores, fica a cerca de 8 quilômetros dentro da cidade, em 3 vias de grande circulação. Se a gente bota o metrô da Maré até o CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, que é um centro bastante frequentado, isso não cria as condições objetivas para que os moradores da Maré frequentem o CCBB. Eu tenho um filho de criação que tem 32 anos, que ele é negro, e ele tem extrema facilidade de circular na cidade, né? Eu morava na Zona Sul, por exemplo, ele poderia ficar na minha casa. Ele não tem coragem, não gosta, detesta qualquer shopping da Zona Sul da cidade, porque ele se sente profundamente discriminado. Então, ele não vai a um banco, porque ele fala que tem que ficar quase nu para entrar dentro de um banco. Então, quando a gente está falando de mobilidade, a gente tem que estar falando também de mobilidade em outros planos. Mobilidade educacional, que permita que a gente consiga cada vez mais chegar à universidade. Mobilidade cultural, que permita a construção de equipamentos e práticas comuns. A gente criou um centro de artes visuais na favela. E a gente tomou muito pau no Observatório de Favela, muita pancada, falando que é um absurdo, um elitismo fazer um centro de artes visuais na favela. A favela precisa de escola, precisa de creche, precisa de posto de saúde. Por que fazer um posto de saúde? É como jogar pérola aos porcos. Então, objetivamente, tem uma percepção de cidade e de discussão de mobilidade que fala-se muito cada vez mais em circulação e se discute pouco o que o Diego acabou de falar de encontro. A cidade como espaço de encontro. O desafio, por exemplo, fundamental, então, é construir conceitos de mobilidade que levem em conta a dimensão simbólica, a dimensão de pertencimento à cidade. Então, se a gente não entrar nesse processo, a gente corre o risco de pegar experiências lindas como a de Medellín e simplesmente tentar transplantá-la sem qualquer discussão com o que efetivamente está se fazendo aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, basta a gente ir principalmente para arquitetos que se sentem muito Fausto de Goethe, né? Aquele desejo profundo de intervir no mundo e transformá-lo. Desafio fundamental saber como é que as pessoas reagem a isso. Para quem não se lembra, para quem é do Rio de Janeiro, houve uma grande mobilização da Associação de Moradores da Barra da Tijuca para impedir que fosse feito o metrô, que era encargo obrigatório dos Jogos Pan-Americanos, da Barra da Tijuca ao aeroporto do Galeão, aeroporto internacional. E por que essa população, esses setores da população da Barra se colocaram contra a construção de um metrô, que seria fantástico em termos de circulação? Porque diziam que levaria mais pobres ainda para as praias da Barra da Tijuca. Então, nem todo mundo necessariamente quer mobilidade na cidade. Nem todo mundo defende um processo de mobilidade que leve em conta o encontro. O prefeito Eduardo Paes, eu falei com ele outro dia, ele estava falando, não tem sentido a pessoa morar numa casa indigna, numa área central da cidade. É muito mais fácil ela morar numa casa digna, mesmo mais distante. Por que ela não mora? Porque não tem bons meios de transporte. Então, vamos construir bons meios de transporte para que ela tenha condições de ter uma casa digna e chegar rápido ao centro da cidade. Falei, por que não estudar uma casa digna nas áreas mais centrais da cidade? Por que você não investe numa política de dignidade e garanta, inclusive, necessariamente outro projeto de cidade que não é centrado nesse alargamento, esgarçamento cada vez maior? Se fala muito que no Rio de Janeiro não tem planejamento efetivamente de Estado, é só de governo. Objetivamente, no Rio de Janeiro, nós estamos há 40 anos num processo de expansão, passa governo e entra governo, de expansão continuada, centrada no capital imobiliário e no capital do transporte, para a Barra da Tijuca e para a zona oeste da cidade. Então, existem 2 processos no Rio, um esgarçamento cada vez maior de expansão, centrado numa lógica cada vez mais de construção de espaços segregados e, ao mesmo tempo, a efetiva falta de discussão sobre que espaços de encontro nós podemos construir na cidade. Então, a questão que o Alejandro, por exemplo, teve há pouco tempo nas manifestações brasileiras, aqui teve uma particularmente importante no Rio de Janeiro, que foi a Rocinha. A população da Rocinha, aliás, só teve 2 manifestações que não tiveram violências no Rio de Janeiro, foi a feita na Maré e a feita na Rocinha. E a questão da Rocinha básica era, nós não queremos o elevador, o teleférico. Então, isso causou muita estranheza no conjunto da cidade. Porque, objetivamente, a ideia de que você gastar R$1 bilhão, como se gastou no alemão, se fazendo 300 milhões de teleférico, quando havia lá soluções que a própria comunidade criou, como, por exemplo, o mototáxi e os próprios cabritos, que eram combis e outras vans, ignorando essa necessidade de outras demandas na favela muito mais importantes, isso terminou gerando um processo de tensão contra um projeto de cidade centrado na cabeça dos tecnocratas que conduzem a partir do seu projeto, da sua discussão específica como seria a cidade, ignorando objetivamente qual é o cotidiano da cidade para aqueles moradores das favelas e periferias. Então, a minha questão fundamental é: como é que se dá? Aqui no Rio é completamente desprezada a participação da população na definição do uso do dinheiro público.
há uma ideia patrimonialista que o gestor público, independente se ele é honesto ou não, ele pode usar os recursos públicos para os seus próprios interesses. Por isso que a gente afirma que não existe uma cidade partida, que é um conceito muito usual que se fala no Rio, uma noção do senso comum muito usual no Rio de Janeiro. O que nós temos é um Estado partido que aloca os recursos públicos de acordo com seus próprios interesses, a própria percepção de cidade. Isso é que explica, por exemplo, que o mobiliário urbano do Leblon seja muito superior ao mobiliário urbano de Madureira, e que a gente tenha na Maré 130 mil pessoas e que a gente não tenha uma papeleira, quer dizer, não tem um local para se colocar lixo na Maré. Nada justifica, mas é uma... E quando se tem uma UPP, que é a Unidade Policial Pacificadora, se coloca simplesmente, se fala em tirar 80, 100, 120 toneladas de lixo, como se os traficantes e a milícia impedisse que isso fosse feito antes. Então, existe uma concepção de cidade centralizadora, autoritária, profundamente marcada por uma ideia de segregação, muitas vezes, do espaço, e que, muitas vezes, os arquitetos urbanistas terminam contribuindo para isso, quando não leva em conta, efetivamente, um processo de participação efetiva da população. Na Maré foi feito 3 assentamentos a partir dos anos 90. Um deles, por exemplo, ganhou um prêmio internacional. E o pressuposto desse assentamento era uma estrutura que não permitia lajes. Lajes na favela é uma questão absolutamente fundamental, a gente diz isso há anos. Por que a laje é tão importante? A laje é reserva de valor. Você pode vender as partes de cima, por exemplo. Você pode vender e construir e ter recursos. Então, você pode deixar para sua família construir. É uma questão fundamental no campo da herança. Você pode deixar, por exemplo, sua família, a casa Zezé, minha vizinha, foram feitas 4 casas para os seus 4 filhos. E laje é área de lazer. Pois o arquiteto que fez isso, que era o grego Demetrios, alguma coisa aí, ele simplesmente tem uma noção e a concepção de família que não leva em conta as relações estabelecidas na favela, que é efetivamente uma família que vai além da experiência nuclear. Então, em nome de evitar o adensamento, ele terminou construindo um projeto que não leva em conta as próprias estruturas de vivência cotidiana. Outra questão fundamental é a questão do Vidigal. Hoje, o Vidigal é uma favela das áreas nobres da cidade. Eu tenho discutido isso em vários lugares. Se a gente não for feito nada, o Vidigal será daqui a 5, 10 anos um espaço completamente dominado pela gentrificação. Cada vez mais aquela população ativa vai sair dali e irá a outra população, já isso já tem acontecendo. Não há nenhuma discussão do Estado, e muito menos da maior parte da sociedade, sobre como é que a gente pode garantir a pluralidade e a convivência da cidade, garantindo que os pobres também possam permanecer nas áreas ricas da cidade. Então, quando há um processo de valorização, imediatamente há um processo de gentrificação que termina não levando em conta essa experiência, essas vivências. O que é possível fazer, por exemplo, e aí a experiência de você me interessaria muito, para evitar esse processo de gentrificação, ou pelo menos de cada vez mais concentração em bairros segregados das diferentes classes sociais. São esses desafios fundamentais que a gente está enfrentando aqui no Rio de Janeiro. Uma concepção ainda de projetos de intervenção nas favelas, dominado por uma lógica autoritária, que não leva em conta o desejo dos moradores, uma concepção de cidade marcada por uma lógica ainda segregada, onde o Estado aloca de forma diferenciada seus recursos e sem nenhum processo de discussão maior de um projeto de cidade, e um processo cada vez maior de particularização dos territórios, que termina não levando em conta efetivamente a necessidade de construir uma cidade dominada pelo encontro, como diz eu, e não simplesmente pelas lógicas particulares, onde eu só sei conviver com o mesmo e não consigo conviver com o outro. Efetivamente, esse processo, as nossas intervenções urbanas no Rio de Janeiro não têm ajudado a diminuir a intolerância, não têm ajudado a diminuir o grau de segregação, efetivamente, que acontece na cidade. O nosso grande desafio é como é que a gente humaniza a cidade a partir da arquitetura, como é que as intervenções urbanas podem fazer que a gente se sinta mais humanizado, mais próximo, mais junto e, principalmente, efetivamente cidadão de uma mesma cidade, cidadão de um mesmo país. Eu acho que nesse quadro das manifestações brasileiras, o que há mais é esse desejo cada vez maior de maior participação, de maior escuta, de maior envolvimento no processo coletivo e principalmente com a noção de pertencimentos maiores do que simplesmente um processo cada vez mais desumanizado, onde a gente tem uma cidade cada vez mais moderna, cada vez mais rica e, ao mesmo tempo, cada vez mais excludente das possibilidades de convivência. Então, eu fiquei sentindo falta na tua exposição como é que as pessoas se colocam diante disso, como é que é possível envolvê-las efetivamente e o que você pode trazer dessa experiência, que a gente tem muito a aprender certamente com ela, para além da intervenção urbana, também para a experiência de cidadania e democracia, que a gente também carece muito. Obrigado. Talvez antes da resposta fosse bom o Marcos falar também e o Pedro, e aí a gente junta as três e... Okay. Perfeito. Bom, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom, Mobilize Brasil, é importante lembrar, nós não somos especialistas em mobilidade, nós somos gente que trabalha com informação,
O site foi criado em 2011 por um rapaz, o Rick Ribeiro, que é um cara que perdeu toda a mobilidade, ele vive paralisado numa cama, e de lá ele comanda, do seu computador, ele comanda esse trabalho que nós desenvolvemos já há 2 anos. A ideia é reunir informações e permitir que as pessoas possam saber, possam ter dados, ter indicadores que permitam comparar como é que está a sua cidade em relação à mobilidade urbana em relação a outras cidades do mundo, questões de trânsito, questões de acidentes, enfim, todos os dados possíveis. Mas eu queria voltar para o comecinho que o Diego disse, a ideia de que, na verdade, quando nós trabalhamos com mobilidade, o que nós procuramos é uma cidade em que as pessoas possam viver, ou seja, cidades para pessoas, aquele conceito do Yangel. Eu lembrei de uma entrevista que eu fiz uma vez com o Paulo Mendes, e ele criticava muito a coisa da segregação, dos condomínios, dos muros, da juventude criada em ambientes fechados. E dizia o seguinte, quer dizer, uma criança que sai de casa, entra num carro, é deixada na porta da escola, entra na escola, sai e volta para dentro de casa, sem andar pela rua, essa criança não foi a escola nenhuma. O jovem que não circula pela rua, o jovem de classe média, talvez ele nunca consiga, né, se ele tivesse essa vida tão patrulhada, ele nunca vai conseguir encontrar a dançarina do cabaré, conhecer essa pessoa, conhecer essa diferença. Então, quando nós discutimos mobilidade urbana, nós discutimos assim, você tirar carros da rua, enfim, dar espaço ao pedestre, aumentar espaço para que as pessoas possam conviver, possam festejar, possam fazer suas festas infantis nas ruas e tal. Acho que um comentário só. São Paulo, por exemplo, que é a cidade onde eu vivo, é uma situação muito diferente do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos muito pouco espaço de convivência. Vocês aqui são privilegiados, que têm uma área onde ainda é possível ter uma convivência em comum. Então, são raríssimos os espaços, os parques lá em São Paulo, onde isso é possível acontecer. E acho que lá, a cidade, ela foi inteiramente transformada em espaço para rodoviário, espaço para transporte de pessoas através de automóveis. E uma coisa que eu não vi na apresentação do Alejandro foi a questão do automóvel. Eu não sei qual era a história de Medellín quando se começou esse processo todo, como é que era a forma de transporte que as pessoas utilizavam, e se houve lá também uma valorização excessiva do transporte individual a ponto de roubar espaço das pessoas, redução de calçadas, enfim, roubar espaço público. E queria que ele comentasse um pouco isso, quer dizer, como é que essa transformação se deu. Eu teria outras perguntas depois, mas acho que, até por uma questão de tempo, vamos adiante, depois a gente vai comentando. Obrigado. Bom dia a todos. Bacana. Meu nome é Pedro Henrique de Cristo. Eu sou sócio fundador, junto com a Carolina de Cristo, que é a minha esposa, do Design com Propósito, mais D. A gente é localizado na favela do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro. E a nossa proposta é a integração das arquiteturas de espaço, políticas públicas e tecnologia, porque o nosso foco não é nem no prédio, nem só na política pública e serviço, nem só na tecnologia, na experiência do usuário, que é o que faz toda a diferença. Eu acho que é importante quando a gente discute a questão dos PUIs em Medellín, e eu tive a sorte de conhecer bem o Alejandro, inclusive fui aluno do Christian Wertmann lá em Harvard, e quando estava fazendo minha tese de mestrado, foi o Alejandro e a equipe dele do EAFIT que me deram todo o apoio para me fazer pesquisa de campo. E eles influenciaram muita gente no design de processo, mas levantaram muito uma questão relativa ao contexto. Como foi falado pelo nosso mediador, as cidades estão crescendo numa frequência imensa. Pela primeira vez na história, temos mais gente em centros urbanos do que em áreas rurais. E a maioria do crescimento urbano vai se dar no mundo majoritário. O que é o mundo majoritário? É o mundo em desenvolvimento. É a América Latina, é a África, é a Ásia. E qual é a área das cidades que mais vai crescer nesse processo? São as favelas. Hoje, 1/7 da população mundial vive em favelas. A projeção, inclusive feita pelo Wertmann, é que em 2050 esse número vai ser essa proporção de 1/3. Então a gente tem uma série de desafios. A gente tem primeiro o desafio de integrar essas pessoas, tem o desafio de se antecipar a essa tendência e tem um desafio de tornar as cidades resilientes para que elas possam resistir a impactos e externalidades que não sejam relacionados ao espaço. Em relação à questão do Rio de Janeiro com Medellín, eu acho fundamental o Alejandro estar aqui, porque nós temos muito a dialogar, assim, com o Highline, inclusive o projeto CT que eu vou falar, tem muito a aprender e ensinar para eles também, mas nós temos muito mais fatores em comum com a Colômbia, muito mais fatores em comum com Lagos na Nigéria, com Johannesburgo na África do Sul e com Mumbai na Índia.
E um fator fundamental que a gente tem que levar na questão de produção de espaço em grande escala é a questão da evidência. E é importante ter em consideração, quando se fala da questão do teleférico, que as taxas de uso, tanto no Rio de Janeiro quanto em Medellín, são baixíssimas. Em Medellín, conseguiram fazer o teleférico a 112 milhões, com extensão de 4,5 quilômetros, que tem uma taxa de uso no Duarve, que é ligado na Oriental, de em torno de 11%, pelo menos nos últimos dados, o Alejandro pode me corrigir. Mas no alemão, o teleférico é um fracasso total. Custou 253 milhões, tem uma extensão de 3,5 quilômetros. Só Deus sabe como deu o dobro do preço de Medellín e ainda é menor o percurso. Né? Alô, Cabral. E tem uma taxa de uso de 8% em estações altamente desconectadas da malha urbana, localizadas na parte alta e, pateticamente, desconectadas de qualquer grid de mobilidade para os moradores da favela. Então, é incrível que o arquiteto que fez, que eu não vou citar o nome até por elegância, quando a gente estava com o pessoal de Harvard aqui, a gente perguntou ele quais foram os critérios para a seleção das localizações das plataformas. Ele falou, não, o governador veio aqui e disse, vai ser aqui, aqui e assim. Aí é engraçado, né, que a galera sai por aí falando coisas em simpósios, mas na prática é totalmente outra questão. Mas o mais importante da questão de Medellín e do Rio é que tem duas políticas, e eu concordo muito com o Alejandro que a atividade mais importante da sociedade é a política, e os PUIs foram uma decisão política acima de tudo também, que são a estratégia espacial, as UPPs, queiram ou não queiram a inovação em política pública, e o foco na ocupação do espaço foi fundamental, porque quando você controla o espaço, você controla o fluxo de pessoas, de bens, de armas e de capital, e aí você realmente começa a integrar aquela população ao grid da cidade. E os PUIs, que foi o espaço produzido, mas integrado com as políticas públicas e com a tecnologia existente. Daí o que leva a gente a questionar em relação à questão do contexto e com o legado dos PUIs e da UPP social. É que, hoje em dia, nós temos dois grandes manifestos em relação ao espaço das cidades. O primeiro é um retroativo, que é o da cidade dividida, não só no Rio de Janeiro, não só em Medellín, não só em Joanesburgo, mas também por todo mundo majoritário. Os fatores econômicos e sociais, como o Jailson falou, foram determinantes na distribuição do espaço. E o Rio de Janeiro ele é único no sentido que tem a pobreza ligada com a riqueza, pela sua topografia. Entretanto, quando você vai em Medellín, a parte alta da cidade do Vale do Aburá é que tem as áreas mais pobres. Você vai para São Paulo, Itaquera e a Zona Leste é que são as áreas mais pobres. Então, quanto mais longe do grid, mais pobre você vai ser. Mas o outro manifesto é que a gente constrói muito em cima dos PUIs do trabalho do Alejandro também, que é a questão que a gente precisa de uma cidade que tem um programa espacial de integração, para resolver quem está fora do sistema, um programa espacial de antecipação, para prever essa migração das zonas rurais para as cidades, e um fator muito importante de resiliência, porque por mais excelente e fundamental que os PUIs tenham sido, eles sozinhos não foram suficientes para conter a crise de violência na Colômbia. E logo depois do ano que o Alejandro saiu do governo, em 2008, a taxa de homicídios que tinha caído para 27 por 100 mil habitantes, subiu para 94 por 100 mil. Não porque ele não fez um trabalho excelente no espaço, mas porque na parte das políticas públicas e no uso das informações na política pública, o trabalho do governo colombiano foi deficiente. E o Dom Berna, que era o chefe do tráfico lá, foi extraditado para os Estados Unidos. E os dois caras abaixo dele começaram a guerra. Os indicadores de homicídios têm caindo bastante em Medellín. Então, é muito certo que o Alejandro fala da questão da integração e antecipação, e a gente adiciona um terceiro elemento, que é a questão da resiliência. Como é que a cidade pode se beneficiar de intervenções inovadoras que realmente fazem diferença e resistir às externalidades que vão ser nefastas à vida do cidadão dentro dela. Em relação ao novo conhecimento pertinente das cidades, tem três inovações que são muito importantes. A primeira é um estudo do Instituto Santa Fé, que mostra que a cada vez que cidades duplicam de tamanho, elas têm um ganho de produtividade superlinear, isso a gente chama de matemática, você não tem diminuição nos ganhos ao longo do tempo. Toda vez que dobra, vai aumentar 30% a produtividade, o aumento da capacidade de gerar riqueza. E aí o pessoal do Media Lab, lá no MIT, trouxe uma coisa muito interessante. Eles mostraram que mais importante que a densidade é a densidade social. E que isso não acontece nas cidades do mundo majoritário, porque várias partes das cidades, como as favelas, são tratadas como feudos e são desconectados do grid. Então, justamente o que o nosso mediador estava falando, as pessoas não se encontram e o conhecimento não flui. Então, acho que é importante também a gente transitar desse entendimento de transporte, comunicações, para um entendimento de conectividade. Lá no Mais D, a gente trabalha muito com a questão do antes da ocupação, a construção do espaço e a medição do impacto pós-ocupação. E, para isso, a gente criou um processo chamado PID ao quadrado, que é pesquisa, design e desenvolvimento, que a gente aplica também na produção de tecnologia, que a gente desenha aplicativos de mobilidade, de celulares. Nessa relação, a gente aplica esse processo nessa questão da experiência do usuário, das pessoas, conhecimento e espaço, que a gente chama, no caso, políticas públicas, tecnologia e espaço.
E os principais projetos que a gente teve a sorte de fazer, e o principal que nasceu tudo, foi o projeto da Escola do Ano 2030 lá de Harvard, do qual fui concept designer e a Carol foi participante. A gente tinha como proposta integrar educação, design e tecnologia na experiência do usuário para o aluno dentro da escola, mas também trabalhar em 3 escalas fundamentais: a escola e a comunidade, e a rede de conhecimento, estações de aprendizado espaciais e produtivas, como a Alejandro falou, que é muito importante, sem gente nada funciona, entre a cidade inteira. Porque a nossa visão para o programa é que a gente tem uma cidade conectada que empodere as pessoas a ter mobilidade física, social e financeira, tendo ganhos de produtividade constantes, mas de maneira sustentável. Daí a gente vai para a questão também da importância da inteligência contextual, que arquitetos, como você falou, às vezes, essa questão do Fausto, né, a mente criativa, o master design, é complicado para a gente muito criativo e talentoso, às vezes, ouvir os outros. Mas as pessoas que vivem lá sabem muito mais que a gente. E a gente começou um trabalho com o Parque City lá no Vidigal, está aqui o Mauro, que é o líder do parque, se puder dar o braço aí, um cara brilhante que liderou a comunidade lá para limpar 16 toneladas de lixo num terreno, numa área crítica de violência dentro do Vidigal. Em 6 anos transformou aquilo ali no parque mais bonito do Rio de Janeiro. Eu convido todos a conhecer lá. E faz 2 anos que comecei a trabalhar com o Mauro e a gente só fez dar alguns pequenos retoques, trazendo a parte de design, arquitetura, educação e a parte humana. Mas o importante disso é a gente entender que as pessoas que estão lá, elas têm coisas a adicionar ao nosso conhecimento, são muito mais importantes. E que o mais importante de tudo é que a gente vai desenhar para servir a elas. Nesse sentido, e pela experiência que a gente teve lá com o Mauro, a gente aprendeu, uma das coisas fundamentais é que o morador de uma favela, quando a gente vai fazer uma estratégia de ocupação em áreas de violência, com tráfico de drogas, por exemplo, não pode peitar de frente o traficante. Na Maré, se o Jailson for de frente, tráfico, sai daqui, ele não dura mais 1 semana lá. Então, é preciso a gente ter estratégias sutis de ocupação do espaço. Uma coisa que a gente propõe lá no Vidigal, nas praças, na praça que conecta o CTA, o parque, ao grid, vamos ocupar esse espaço aqui com mães e crianças, porque nem traficante pode ir contra mãe e criança, que a própria comunidade expulsa eles de lá. E, assim, ganhar o espaço público por meio da ocupação de agentes estratégicos. Daí nasceu o projeto das praças. A gente tem muito orgulho de dizer lá no Mais Dia que a gente se antecipou aos protestos aqui em junho, porque uma das coisas fundamentais que a gente propunha era que cada escola tivesse uma ágora, para quando tivesse o processo de decisão pública lá da Rocinha, vai ter teleférico ou não, vamos todo mundo para a escola debater. Que a escola, acima de tudo, é para preparar os cidadãos para agir na vida pública, não só como agente econômico, mas como agente de mudança. E que a escola é o espaço de transição entre a preparação e a execução. E a gente criou esse projeto das praças de aprendizado, que concentra equipamentos complementares, que são as creches. No Rio de Janeiro, só 1 em cada 3 crianças tem acesso à creche. Mães solteiras é o grupo que mais cresce de participação no tráfico. Outro equipamento complementar era a questão das bibliotecas de estudos para adolescentes e idosos e a própria Ágora. E, por fim, queria deixar a mensagem que espaço importa muito na vida das pessoas, mas pessoas importam ainda mais. E que é importante a gente juntar espaço, pessoas com tecnologia e desenhar com propósito. Para o Alejandro, eu fiquei muito interessado na questão dos processos, e eu queria que você dissesse para a gente quais são as coisas mais promissoras em relação a processos participativos de design que a gente pode usar, e o que seria o mais produtivo para o Rio dialogar com Medellín e outras cidades do mundo majoritário na criação de um programa de uma cidade inclusiva. Só queria complementar, acho que, enfim, o Pedro tocou no assunto, que é a questão de formação de pessoas com sensibilidade para o ambiente construído. E eu queria entender como é que foi o processo, de fato, de projeto, como é que foi o diálogo com a população lá em Medellín, para o desenvolvimento, essa história do posicionamento das estações, a infraestrutura que ia ser construída, quer dizer, se houve uma postura de ouvir, e de que maneira ouvir, quer dizer, de uma maneira paternalista, como é que foi essa relação, como é que foi essa queda de braço, eu suponho, até porque tem interesses imobiliários que devem ter pesado nisso, coisa e tal. Então, só para completar. Muy bien, tengo mucho para, para hablar, pero esta mesa, esta discusión, me acuerda mucho nuestras discusiones allá, son muy parecidas, porque las preguntas siempre son constantes entre la técnica, entre los grandes proyectos, entre la acción local, entre los procesos sociales. No es fácil y a veces se pueden hacer procesos completos y a veces no. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la movilidad no es únicamente lo que yo mostré aquí, aborda muchas otras dimensiones del problema.
y tal vez las más importantes es lo que tú no ves, lo que no se puede ver. Pero yo estoy convencido que si nosotros, 5, incluyéndote a ti, estuviéramos trabajando en una mesa y en un territorio juntos, de forma transdisciplinar, cada uno liderando desde su conocimiento procesos complementarios, en donde pudiéramos, yo como técnico, poner sobre la mesa el proyecto físico, combinando diferentes escalas, cómo conectar la comunidad en los procesos, cómo manejar otro tipo, desde el punto de vista de la comunicación pública, que es importantísimo. O sea, yo creo que es absolutamente necesario tener unas mesas transdisciplinarias de trabajo que puedan conectar con la comunidad y con los procesos que allí se dan. No es fácil hacerlo, pero es la única forma, porque yo conozco de algunas áreas, tú conoces de otras áreas, la comunidad, que es la información fundamental y los procesos que están localmente, tiene de alguna manera las respuestas en muchas cosas. Nosotros en este proyecto de rehabilitar la ladera que estamos tratando de construir un manual que controle el crecimiento en las laderas, pero que sobre todo defina una anticipación de la ocupación. Hoy nos hemos dado cuenta que la clave de cómo se ocupan las laderas informales está en la comunidad. No es un tema de control de ordenamiento, de un plan de ordenamiento territorial, es en las negociaciones invisibles, informales, en la falta de institucionalidad que hay allí, cómo operan las conversaciones, cuáles son los procesos que están inscritos, y hemos tratado de leer en el tiempo con la comunidad. Hace 10 años, cómo fue el proceso, muy distinto a hace 20 años, muy distinto a hoy, para tratar de hacer un manual que no es un manual técnico, sino es un manual de procesos. Estamos simplemente en el momento, de alguna manera, de la construcción de esa idea. Y entonces, a nosotros nos ha sacado del territorio. O sea, estamos trabajando en otras cosas distintas de lo que habíamos hecho antes en ese sentido. Pero yo soy convencido completamente de que la conexión con los procesos locales es absolutamente clave. Ahora, para ir a algo de tu pregunta, hay una paradoja, es muy difícil conectar un proyecto estratégico de gran escala, que tampoco se puede consultar y se puede someter a participación todas las decisiones. En los proyectos los metrocables que hay en Medellín no son igual de buenos, hay algunos mejores que otros. Yo estuve ayer visitando el complejo de Alemao, y no el complejo de Alemao, el metrocable, únicamente el cable, y no tuve la oportunidad de caminar en los barrios. Y digo con respeto, porque no conozco el contexto, que me hice las mismas preguntas que tú estabas haciendo. Porque el cable tiene que funcionar como sistema de transporte para toda la gente, y tiene que ser más económico para la gente, y tiene que ahorrarle tiempo a las personas. O sea, primero tiene que funcionar como cable, y si no funciona, pues hay algo o sea, debería estar con 30.000 pasajeros al día usándolo, porque esas zonas son muy densas, mínimo. O sea, debería estar corto en la capacidad, es lo que yo pienso. Pero tiene que detonar e inscribirse en los procesos locales. Entonces, es muy difícil conectar una infraestructura si no hay un proceso de acompañamiento, muchos programas adicionales que le den voz a muchas otras acciones de diferente escala. No es fácil hacerlo, pero yo creo que lo fundamental es que uno tiene que tener 2 chips en la cabeza. Una actitud muy distinta de bajarse al territorio para generar un diálogo más democrático, que lo hace muy difícil cuando uno está en el gobierno. Y entonces yo creo que por eso tiene que trabajarse en una mesa completa, con activismo, con participación local, con ONGs, no sé, cada ciudad inventa su respuesta y su proceso. No es fácil. Esta discusión la tenemos nosotros en Medellín, y por esa razón
Hoy en día nosotros estamos muy interesados, estamos trabajando mucho en los procesos, porque en la experiencia que hemos tenido de los 8 años de trabajo en la ciudad, estamos cada vez más convencidos que la sostenibilidad, la activación y la realidad de la transformación de estos proyectos depende muchísimo, fundamentalmente, de la comunidad local en los barrios, cómo insertarla en los procesos. Y algunas de las claves tienen que arrancar de la dirección inversa, qué es lo que hay allí. Por ejemplo, estamos trabajando con algunos centros culturales de teatro, de algunos barrios populares, que son líderes dentro de la comunidad, que han iniciado procesos maravillosos desde el punto de vista de la educación y de espacios de reconciliación, y hoy lideran el plan de desarrollo local. En otro lado de la ciudad, con la Fundación de Juanes, el músico que es de Medellín, el cantante, apoya un grupo de raperos y hip hop que hacen procesos de reconciliación y espacios de mediación en una de las zonas más violentas de la ciudad. Ahí están muchas de las claves para arrancar procesos. Cómo conectar los procesos top-down de políticas públicas con las iniciativas locales que vienen del bottom-up. Cómo construir ese espacio intermedio. Bueno, esa es una pregunta que nosotros tenemos también y hay que seguir discutiendo, yo creo, en este sentido. Ahora, por último, yo estaba haciendo una presentación, intenté que fuera breve, me pidieron que fuera breve, no fui capaz, solo de algunos temas y proyectos en los que nosotros y yo he estado participando. No traté de hacer una explicación sobre la movilidad de la ciudad. No entré con el tráfico privado, los diferentes temas de movilidad. Dijéramos que ahí hay muchos temas y cada uno de esos temas son un universo distinto. Entonces, pero sí estoy convencido que la prioridad tiene que ser el transporte público. Obviamente no puede estar aislado de la movilidad privada, pero hemos apostado por muchos años sobre la movilidad privada. Tenemos que tener una obsesión sobre el transporte público, la accesibilidad local, otro tipo de iniciativas, y eso es básicamente lo que yo estuve hablando. Alejandro, eu gostaria que você comentasse um pouco a questão da gentrificação, que é uma questão que eu já tinha aqui, apareceu 2 vezes nas perguntas do público, e o Jailson também mencionou aqui, e que é uma preocupação importante no Rio de Janeiro. Também gostaria muito que o Pedro comentasse como é que se lida com essa questão num lugar como o Vidigal, que além de tudo, mas primeiro ele, tá? Sou enxerido, mas nem tanto. Num lugar como o Vidigal, que tem começar aquela vista toda, né? A gente tem lido muito sobre esse tema, e também apareceram perguntas aqui sobre Medellín, se esse problema existe, como lidar com ele, como responder a isso, se é uma questão de evitar, se é uma questão de negociar, enfim. Sí. Ayer me hicieron la misma pregunta porque tuve yo una conferencia más amplia sobre algunos otros temas. Veo que es que en Río es muy, el problema de la gentrificación, es un tema muy vigente, muy presente. En Medellín es un tema importante, pero no lo tenemos tan presente. O sea, no está en el día a día de la agenda de la discusión. No, lo debe estar, pero la realidad es que nosotros tenemos un proceso relativamente nuevo. Estos proyectos tienen 3 o 4 años, o sea que apenas empieza de alguna manera a suceder algunos temas externos a los proyectos. Pero en las zonas marginales, en los barrios de Medellín, no hemos sufrido procesos de gentrificación grandes. Realmente la mayor parte de las comunidades alrededor de estas intervenciones todavía está allí localizada. No es una respuesta suficiente, pero se trató siempre de tener como prioritario no el proceso de transformación urbana, sino el proceso de infiltración, de mejoramiento de algunas estructuras de los barrios, partiendo de lo que había allí. También tuvimos una política de
dentro del gobierno de el alcalde Fajardo y Alonso Salazar entre el 2004 y el 2011, que le permitía a los habitantes que estaban allí mantener su condición de pago de impuestos. O sea, en Medellín hay un sistema que se llama la estratificación, que cuando tú estás en un lugar precario pagas mucho menos por los servicios públicos y cuando hay una mejora cambia la situación. Pues en estos lugares no se subió la tasa, se sube la tasa cuando hay una negociación. Cuando hay un nuevo dueño, cambia la situación para el nuevo dueño. Pero esta no es la respuesta. Yo creo que todavía es una pregunta sobre la que tenemos que profundizar más y entrar más en los procesos. No es un problema hoy en la ciudad. No quiero decir que no vaya a ser un problema en el futuro, ¿cierto? Pero es muy distinta la situación en los barrios en el área industrial y en la zona central de la ciudad, donde hay otros procesos de renovación urbana, como el que yo mostré en el suelo del río. Son dos situaciones completamente distintas. Só para pegar o gancho, sem problema. Não, acho que essa questão é essencial e é muito importante no contexto do Rio, especificamente pela distribuição urbana aqui, que é diferenciada. Diferente de São Paulo e Medellín, que a pobreza em Medellín está na parte alta só e é um vale, ou em São Paulo está longe do grid central, está na periferia. O Rio de Janeiro tem uma topografia dramática, única. Então você tem a pobreza no meio da riqueza nas áreas mais nobres. E o grande problema da questão de gentrificação no Rio de Janeiro e integração de favela só vai existir se daqui a 20 anos a população do Vidigal, da Rocinha, for em sua maioria originária de lá e não gente de fora, porque misturar é bom, mas temos que manter quem estava lá, é a questão do viés espacial da ocupação das UPPs. Porque o fator principal, pelo menos publicamente, era a mancha criminal, mas não foi. Foi empregos formais. 50,7% dos empregos formais do Rio de Janeiro estão na Zona Sul. Então, foi uma distribuição das UPPs com um viés muito forte na zona sul do Rio de Janeiro. Isso levou para uma consequência não prevista do aumento muito forte do custo de vida das pessoas. E muita gente não ficou com condição de pagar aluguel, de pagar a feira, e foi puxada para a zona norte, para a zona oeste do Rio. E agora se está indo para a zona norte. Jacarezinho, Complexo Alemão só foram pela pressão da mídia e por aí vai. Agora, o que é muito importante nas pesquisas que a gente tem feito, algumas pessoas criticam, não é o caminho, mas a evidência leva a crer que não existe integração de favelas sem concessão de título de propriedade. Tudo isso que está rolando aí é caô. Por quê? Porque se você não dá o título de propriedade, o cidadão da favela não tem a segurança jurídica do seu espaço. Ela não pode nem ir no banco e pegar crédito para abrir uma empresa, porque não tem a comprovação que tem a posse do bem. Então, isso é uma questão fundamental. E no Vidigal a gente vive muito mais do que nas outras favelas pela localização privilegiada. Claro, eu mudei para uma favela, eu e a Carol e nossa equipe, e foi principalmente para aprender de um contexto, para poder usar no nosso trabalho. Mas a gente entende também que a gente vem de fora. Agora, tem dois tipos de gente que vem de fora. Tem gente de fora que vem para morar, contribuir e somar. Tem gente que vem de fora para especular. E aí isso é uma coisa que está acontecendo muito forte no Vidigal. E aí, só para terminar, que acho que isso é muito importante, a questão de integração de favelas, como o Alejandro falou, é uma iniciativa muito multidisciplinar. E num governo não é uma coisa só que uma secretaria vai fazer, como a Secretaria de Segurança com o PP. Só que o modelo político brasileiro é muito nefasto, no sentido de que o Cabral desenvolveu um modelo que ele pegou uma pessoa muito séria para as finanças, que foi o Joaquim Levy, e uma pessoa muito séria para a segurança, que é o Beltrame, que era o maior problema que ele podia atacar. E aí fez o PP. E aí temos um efeito de curto prazo, que todo efeito tem que ser sustentado, escalado, aprofundado, para realmente transformar e aí no futuro você lidar com problemas diferentes, que é o que a gente chama de legado intergeracional. Só que os secretários de saúde, de urbanismo, de várias outras coisas, eram politicamente apontados, não eram técnicos. Então essa galera não sabia o que estava fazendo na favela. A mesma coisa faz em menor grau o Eduardo Paes. Então, o PP começou a degringolar depois da eleição, serve para se reeleger, e é importante que se mantenha, mas tem que ser um efeito multidisciplinar, um esforço multidisciplinar. Enquanto que o que a gente vê na prefeitura, é importante fazer essa crítica, o PP social, é uma falácia. A gente tem um ditado aqui no Brasil, Alejandro, que assim, é para inglês ver. O PP social nas favelas se brinca que nem inglês consegue ver. Porque não chegou educação, não chegou saúde, não chegou planejamento urbano, na Rocinha tem aquela biromba voando, mas não tem saneamento. Então, assim, tudo volta para o que o Alejandro falou no começo, tem que ser uma decisão política. Porque tudo da atividade humana é influenciado por isso. E até quando a gente vê pessoas brilhantes do mundo do espaço, como o Rand Coogler, dizendo que a maior dúvida na vida dele é se ele entra para a política ou não, eu acho que isso é um bom indício que a gente trabalha com arquitetura
tem que pensar em atuar em outras frentes multidisciplinares. Você tem outra pergunta ou você vai falar sobre esse tema também? Acho que melhor ele responder nessa linha, depois... Tá, porque o Jailson também tem um comentário, evidentemente. Não, é porque essa questão da gentrificação é curioso quando a gente fala com os governantes. Eu estava num debate com o Eduardo Paes outro dia, e ele falando, mas nós não podemos impedir o desejo das pessoas. É óbvio que a gente tem que dizer. Então, nesse sentido, se a pessoa quer vender, é natural que seja. A lógica de que o mercado pode tudo e que o Estado, nesse aspecto, pode nada, é um absurdo. Objetivamente, é possível que o Estado tenha um conjunto de intervenções para que permita minimamente garantir. E o problema não é garantir aquelas pessoas, é garantir o direito de convivência de ser pessoas diferentes no território. Quer dizer, o desafio fundamental é criar legislações, criar estímulos que permitam efetivamente aquela população se manter dentro daquele local. Quer dizer, no ponto de vista de negócio, é necessário criar mecanismo que ajude aqueles empreendedores a se manterem no negócio. Se fizer como fez no Pavãozinho, que a primeira medida da Secretaria de Ordem Pública foi lá e fechar tudo porque o pessoal não tinha alvará, certamente essas pessoas não vão se manter. Se você não cria mecanismo de crédito e que simplesmente permita que as pessoas consigam fazer a transição de uma região onde não pagava energia e passa a ter que pagar, que não pagavam TV a cabo tem que pagar, não pagavam um conjunto de serviços passa a ter que pagar, se não existe uma ação do Estado dirigida e ordenada, o Estado, por exemplo, criou a PAC para o Leblon, para Ipanema, para outras áreas da Zona Sul, na perspectiva que é possível ordenar aquele processo de ocupação. É necessário fazer isso na Zona Sul. E, ao mesmo tempo, quando eu estou falando muito com vocês, arquitetos, é porque os arquitetos, de certa forma, terminam ficando a serviço desse projeto de poder que segrega. Em Manguinhos se fez um conjunto habitacional, por exemplo. A primeira vez que eu fui lá, eu perguntei, cadê o comércio? Conseguiu-se fazer um local, um conjunto habitacional para 3 mil pessoas e não se permitia que as casas fossem transformadas em espaços comerciais. É óbvio que 6 meses depois, todas da parte, um monte já tinha virado, porque a 1 quilômetro não tinha uma padaria. A favela, a presença do comércio é muito forte. Alguém fazer um projeto para 3 mil pessoas, não pensar minimamente onde vai ficar o ponto comercial, é uma lógica profundamente autoritária. Então, nesse aspecto da gentrificação, o que se fala, se usa, ou você está sendo autoritário de querer ter mecanismo que garanta aquela população, e aí, nesse sentido, só resta ao mercado definir, ou você simplesmente entra na lógica de controle absoluto. O desafio fundamental é como é que a gente pode criar medidas Paris, por exemplo, que vários mecanismos permitem, por exemplo, garantir, inclusive, aluguéis sociais. Tem vários espaços que garantem, por exemplo, processos de construções de casas que permitam garantir a presença de população específica. Tem formas de restrição que você evite que um empresário, por exemplo, compre 100 barracos e vire e crie um condomínio. Quer dizer, existem mecanismos de legislação, existem mecanismos regulatórios que podem garantir essa presença. Mas se o Estado achar natural que o mercado pode fazer o que quiser nesse território, certamente 10 anos o Vidigal vai estar acabando. Então, me parece que o desafio é como é que a gente conjuga a ação multidisciplinar de pesquisadores, estudiosos e profissionais que queiram intervir no território com uma discussão efetiva sobre que cidade nós queremos produzir. E é a partir daí que a gente encontra legislações para isso. Eu tenho dúvida, Pedro, eu defendi isso no debate há uns meses atrás. Eu sabia. Efetivamente, a última coisa que tem que se fazer hoje na favela é dar o título de propriedade. Por exemplo, eu vendi minha casa na Maré, eu sou favelado, morei muitos anos na Maré, eu era professor da Universidade da Favela, a gente não tem problema em negociações informais. Eu vendi minha casa, fui na associação de moradores, comprei o barraco, fiz a mesma coisa, vai na associação de moradores, depois vai no cartório, você registra, e aí vendi da mesma forma. Esse processo de venda e troca na favela é um mercado super dinâmico. Só na Maré tem mais de 4 administradoras. Mas é por isso mesmo que a gente tem que dar título, porque as pessoas já estão vendendo e comprando. Não, e mas se ele tem um eu não título... sou contra o título. O que eu estou falando é que, nesse momento, muitos setores acham que a primeira coisa a fazer é dar o título. A minha preocupação fundamental é, se a gente não garante as condições de construção dos meios das pessoas permanecerem lá, aí o título termina se tornando um cavalo de Troia. Mas eu vou dizer porque o título não é cavalo de Troia, porque as pessoas já vendem e compram de toda forma, e quando o cidadão tem o título, a assimetria do valor real do imóvel é diminuída. Porque o negociador chega, eu quero comprar a sua casa no Vidigal. Aí o cara faz, eu quero vender por 400 mil. Aí o cara fala, não, você não tem título, é 200 mil. Com o título, o morador do Vidigal vai ter uma escolha de venda, e se vender, vai vender por um preço maior. Porque, só para concluir, eu não sou a favor da regulação da decisão pública das pessoas. Eu acredito que a gente tem que ter mecanismos como em Paris, como proibição do aumento do aluguel exorbitante. Mas, entretanto, as pessoas já estão vendendo e comprando. E se ela tiver o título, ela vai poder vender mais caro. E, no fim das contas, a gente quer que ela fique lá. Mas isso é, acima de tudo, uma decisão dela.
Tá, mas é só falar assim, existe mecanismo que permite isso, é só porque eu acho que eu não sou contra o título. Eu só acho que o problema fundamental é, quando você evita o título nesse primeiro momento, você evita que uma grande empresa chegue lá, exatamente pela falta de título, e ele consiga fazer esse trabalho de intervenção do mercado. Mas não é a discussão, o problema não é o título. O problema é criar as condições efetivas para que essa população... É um dos problemas. Exatamente, consiga minimamente garantir o direito de estar lá. E que Mas crie eles já condições estão para fazendo Essa é a isso, discussão. as construtoras já estão chegando e fazendo isso, mesmo sem o título. Alejandro, o título só vai vocês dificultar. tiveram questões parecidas no trabalho de vocês em Medellín? Com relação ao título de propriedade? Yes, of course. Is the same question that we have. I'm sorry. Voy a As you wish. I cannot speak so in Portuguese, maybe in the next year, en del próximo año, pero voy a tratar. Claro, es un tema central. Es que muchos de los temas que están ustedes discutiendo aquí son temas que nosotros estamos metidos en la misma discusión. Porque cada vez que tú abordas temas distintos en la ciudad, el proceso hace aparecer realidades muy complejas en la solución. Una de las tragedias que tenemos es que el sector público está diseñado en islas separadas. Y entonces, en Medellín, por ejemplo, en algunos casos hemos tratado de construir puentes, mesas de trabajo interdisciplinarias. Y en algunos territorios, tenemos algunos ejemplos buenos para esto, pero la estructura pública siempre trata de volver a acomodarse, es elástica en lo negativo, porque esa es la realidad. Y entonces, la gran batalla es cómo inducir a que los proyectos realmente incorporen diferentes dinámicas. Y para esto hay que ser muy ingenioso. Es difícil a veces. Ahora, se requiere la visión política para eso también. Marcos tem uma pergunta há bastante tempo. Na verdade, assim, eu estou aqui me sentindo meio fora o peixe fora do aquário aqui, porque agora a discussão está indo para outro caminho. Eu queria entender o seguinte: as estações, especialmente as estações do Metrocable, essa infraestrutura que foi colocada em volta, ela, enfim, o objetivo era irradiar, se eu poder significar o Estado assumindo sua posição naquelas áreas e, de alguma maneira, irradiar cultura, irradiar serviços, enfim, funcionar como polos aglutinadores de atividades do Estado. Como é que foi? Assim, primeiro, isso de fato aconteceu? E segundo, como é a relação das pessoas com esses equipamentos? Quer dizer, no Brasil nós temos uma experiência, tanto em transporte como em outros equipamentos sociais, de haver problemas de depredação, de vandalismo, muitas vezes por se considerar que aquilo é um equipamento que representa o Estado. Enfim, não há uma explicação muito clara disso, mas e há estratégias como a do metrô de São Paulo, que mantém impecáveis os trens todos os dias para evitar que o vandalismo continue. Então, ao longo dos anos, ao longo de 40 anos, o metrô de São Paulo conseguiu um padrão de qualidade por conta disso. Você entra e os trens estão sempre limpos, bem conservados e tal. Como é que funciona essa, primeiro, a relação, essa questão da irradiação, segundo, qual o nível de vandalismo que esses equipamentos de transporte e os equipamentos sob as estações sofreram, e como é que se mantém isso? Há uma política de manutenção efetiva nessa infraestrutura que foi colocada em Medellín? No es una respuesta lineal, directa. Sí, lo que se ha buscado en Medellín es que las estaciones, algunas de las estaciones de los cables sean magnetos, sean el proyecto palanca de una nueva centralidad. Pero
En el caso más exitoso, que fue el primer cable a la zona nororiental, fue una coincidencia afortunada. Sí, porque el metro empezó la implementación del cable y la construcción del cable desde el 2002 y el diseño del cable básicamente respondió a temas técnicos desde el punto de vista de la geometría, las estaciones, un poco pero fue muy acertada la localización porque técnicamente también era la más fácil. Pero realmente el punto donde las estaciones quedaron localizadas fueron en los 3 lugares claves de la ladera. A partir de ahí, nosotros empezamos a trabajar muy fuerte de tratar de construir los proyectos urbanos integrales en este proceso. Y aprendimos juntos, tanto el metro como el equipo técnico del gobierno y los urbanistas, de alguna manera, de errores y aciertos en la construcción de esa respuesta, para poder replicarlo en otro lugar de la ciudad. Yo mencioné ahora que el metro en Medellín es la empresa que es la número 1 en la valoración en las encuestas. O sea, es la institución pública más apreciada. Aquí debería estar. Y ellos han hecho, el gerente del metro y su equipo, antes de que existiera el metro, se construyó lo que ya se llamó en la ciudad la cultura metro. Fueron 4 o 5 años de trabajo antes de la obra, en el proceso de la obra, de generar de alguna forma un proceso de apropiación muy grande, en el momento más violento de la ciudad. O sea, estamos hablando de los finales de los 90, cuando estábamos en la guerra más fuerte con el narcotráfico, aparece este proceso de una gran infraestructura y se trata de dar la vuelta a partir de un proceso de apropiación cultural. Y ha sido muy exitoso. La realidad es que mucha parte de las estrategias que se implementaron allí las hemos tratado de usar y de enriquecer para otros procesos. Y en el metro realmente no hay vandalismo, tal vez es demasiado aséptico. A mí me gustaría un poco más de suciedad, pero bueno, hay un respeto grande de la comunidad. En algunas de las intervenciones físicas y de espacios públicos, nosotros pensábamos que iba a haber un problema de sostenibilidad mucho mayor y de vandalismo mucho mayor. No es perfecto, pero la realidad es que es en menor escala de lo que pensábamos en ese momento. Yo creo que la respuesta tiene que ver con los procesos, en cómo se hicieron estas obras, pero sobre todo en la intensidad como lo usa la comunidad. Porque la clave está no en la estructura física, sino en la programática, cómo la comunidad lidera los programas allí. Y donde se sostienen bien es porque los edificios y los espacios públicos se han hecho con calidad, pero sobre todo porque está en el alma del uso del día a día de la comunidad. O sea, no es un programa, o sea, hay mucha intensidad de uso y eso es lo que ha garantizado que algunos de los que se mantienen bien básicamente no tengan problemas de vandalismo. Los lugares que están más aislados, que no son conectados, que son infraestructuras que tienen programas y que tienen un uso menor, pues obviamente tienden a deteriorarse mucho más. O sea que una de las claves, sin ninguna duda, tiene que ver con la actividad que se desarrolle y la capacidad que tiene esta actividad de conectar con la necesidad real de la gente. Hay experiencias buenas y malas en ese sentido en Medellín. É de verdade. Bom, vai ter que ser a última, porque a gente já estourou o tempo, infelizmente a gente teve um atraso. Eu vi a sua apresentação sobre o tranvia. Eu sei que Medellín teve, até os anos 20, havia lá uma linha de tranvia, de bondes, né, que são aqui, e que agora, enfim, vão ser colocados VLTs, que na verdade é o nome local do tranvia. Tranvia, corredores de ônibus, metrô e metrocable. Essas decisões, e agora a ideia de um monorail, ou seja, do monotrilho, as ideias do uso desses equipamentos, isso vem de uma discussão
técnica, enfim, forte com a sociedade, ou ela chega sempre a partir de uma visão técnica, de uma visão econômica, de um interesse de contratos. Falo isso porque no Brasil acontece isso frequentemente, quer dizer, se impõe um monotrilho, se impõe um BRT, se impõe um VLT, sem se considerar exatamente qual é a melhor alternativa para aquela região, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de custos e tal. Então, já vi críticas ao Metrocable, de que o Metrocable seria quase como uma coisa que sobrevoa as regiões pobres de Medellín, e que, sem descer lá, seria uma maneira do Estado sobrevoar essa pobreza toda. Essa crítica também foi feita aqui ao teleférico do Alemão, uma coisa que passa por cima, mas desconsidera o que está acontecendo lá embaixo. Já vi arquitetos, inclusive, fazendo essa crítica ao Metrocable. E eu queria entender de onde vêm essas decisões. É a companhia do metrô que define isso tudo, e com base em quais critérios, com que diálogo com a população? Acabei, não falo mais nada. Se puder fazer uma resposta curtinha, nós agradecemos. La decisión es una combinación de algunos de esos aspectos, pero somos muy pragmáticos allá en Medellín. Entonces, a veces hay situaciones y definiciones técnicas que tratamos también de responder y acomodar mejor. Yo creo que los cables aéreos tienen ventajas, pero tienen muchas desventajas. Es un sistema rígido que no puede aumentar su capacidad y que tiene virtudes, pero que son para situaciones muy singulares. Si tú puedes hacer ese sistema de transporte por tierra, con buses o con otro tipo de sistemas, me parece que no se justifica. Es un sistema para situaciones dijéramos, en Medellín se implementaron los primeros en lugares en donde era muy difícil solucionar a nivel la movilidad. Dicho de otra manera, la forma más rápida y económica de que esas comunidades puedan entrar al sistema integrado de transporte, la única más rápida era el cable. Si esas comunidades podrían haber entrado por sistemas de buses más rápido y más fácil, el cable hubiera fracasado seguramente. Entonces, el peligro es que es una solución técnicamente fácil, porque es una infraestructura que no va en el aire y solamente tú pones las estaciones, y entonces políticamente es muy fácil. Yo creo que el teleférico o el cable es bueno, pero para situaciones muy específicas. El metro de Medellín es una infraestructura muy pesada, que si se fuera a hacer hoy seguramente no sería igual, porque es muy costoso. Y entonces, con el deseo de ampliar el metro, ya se piensa que el metro es muy costoso para Medellín. De hecho, el país entero pagó el metro de Medellín. En Colombia no nos quieren a nosotros por eso. Y el tranvía es la forma como se piensa ampliar las líneas de metro. O sea, es integrado al sistema con un sistema más liviano. Pero son decisiones técnicas que a veces están muy dadas por las circunstancias. Yo también me pregunto constantemente por qué hacen falta estudios en nuestra ciudad que pongan sobre la mesa con claridad los indicadores, los números y las características de cada uno de los sistemas para tomar cuál es la decisión correcta. A veces no se da esa decisión completamente, o sea que las circunstancias van aumentando. Nosotros tenemos el reto de mejorar, de aumentar la red de transporte. En el Plan Bio 2030 nosotros aumentamos la red, pero no definimos la tecnología, sugiriendo que hubiera estudios detallados para cada una de las situaciones. Bom, a gente vai fazer pequeno intervalo agora. Desculpe a quem fez perguntas e não conseguiu ouvir a resposta, mas eu imagino que ainda seja possível fazer lá fora, né? Agradeço a
todos vocês por terem vindo e até breve.